Olá amigos, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de WhoCast. O meu nome é Victor e tudo que eu for falar aqui vocês vão perceber que eu faço ao contrário, mas eu juro que é de propósito. Olá, meu nome é Paulo e a praticidade está ligada à necessidade. Fala, meus amigos, meu nome é Miguel e por que os carros que tem duas portas são tão mais bonitos que os quatro portas, hein? Não. E tão bosta de Pois usar, mas é. enfim, a gente vai entrar nessa seara ainda. Mas, gente, sejam bem-vindos a um episódio que fazia tempo que a gente não fazia, que já estávamos com o hashtag saudades, que era um episódio com a banca original. Tivemos 2 episódios com o Mojove e um Paulo Cast, ao qual ele tinha prometido pra gente desde o episódio número 2, e ele saiu, graças a Deus. Então espero que vocês já tenham, já tenham elogiado o Paulo. E caso não o tenham feito e tenham gostado do episódio, por favor, o elogiem, tanto no podcast WhoCast quanto no perfil pessoal dele. Mas, antes da gente começar a falar toda essa asneira que a gente sempre fala, gostaria de chamar o meu amigo Paulo para dar alguns recadinhos importantes. Sim, senhores. Então, como sempre eu falo, lembrar de seguir a gente no seu player de podcast favorito, e porque toda vez que você segue a gente, o download automático é executado toda hora que a gente sobe episódio na rede mundial de computadores. E também, o que eu ia falar, Miguel? Assim, se você escuta a gente pelo Deezer, tenha paciência, porque o Deezer aparentemente não gosta muito da gente, então ele atrasa os nossos episódios, e no caso da semana passada demorou 2 dias, ou se é que já chegou, né? Porque ninguém mais conversa. É verdade. Pelo menos 2 dias que teve atraso deles baixarem, mas a gente só, o Japa, né, especificamente, sobe os episódios, acho que sexta-feira já na rede, né? Então, Eu tento subir o mais rápido possível. Só, eu acho que tecnicamente, para quem quer saber tecnicamente, eu subo em um agregador de podcasts, no qual esse agregador ele foi comprado pelo Spotify. Então, obviamente, o Spotify tem uma preferência para ser subido. Mas o que a gente vê é que o Google Podcast e o Apple Podcast também sobem super rápido. O Deezer, especificamente, ele puxa via RSS. Então, não sei se ele puxa uma vez por semana, enfim, é uma coisa que a gente tem que descobrir ainda. Mas ele tem esse atraso. Então, se você não quer ficar sem os episódios, você provavelmente ou tenha outro aplicativo já nativo do seu celular, tipo um Apple Podcasts ou um Google Podcasts, ou você pode acompanhar a gente no YouTube, que é onde eu subo manualmente em outra plataforma lá também, e geralmente serve como backup. Só para vocês Exato. entenderem que a culpa não é nossa. Exato. E, Miguel, você tem um recadinho pra galera também? Mas é claro, Paulinho. Sigam a gente no Instagram, né? @podcastwhocast. Lá vocês podem ver nossos posts, podem compartilhar os nossos programas, que vocês ficaram sem compartilhar um tempão aí na quarentena. Agora voltou do Mojove, beleza. Tá bonitinho, mas continuem assim, por favor. E logo menos vocês vão poder pedir os nossos adesivinhos, tá? Que a gente vai voltar logo menos. Não voltamos por quê? Porque os correios ainda estão um pouco de quarentena. Eles estão um pouco complicados, demora muito para chegar, então a gente quer que esteja tudo perfeito para quando a gente começar a vender o Cassetinho Volume 2. Outra coisa, me siga no Tom My Car, lá tem adesivos também, e voltarei a vender juntamente com o WhoCast. Mais uma coisa, se você quiser conversar com a gente, bater um papo legal, tanto com a gente quanto com os seguidores, entra lá no Face, procura Podcast WhoCast e entra no nosso grupo. Lá a gente consegue dar uma atenção maior e uma atenção para todo mundo. E você pode ver nossas carinhas, eu, Paulo e o Japa. Beleza? Você vai se arrepender de ver a nossa cara, mas é legal pra conversar. Não, isso é uma verdade, mas Exato. todo bônus tem seu ônus, né? Você vai precisar de uma senhazinha para entrar no grupo, mas essa senha será revelada no meio ou no final do programa, para que você ouça o nosso programa inteiro, pelo amor de Deus. É isso. E antes de, enfim, da gente falar que a senha do Facebook talvez seja escorro171 ou talvez não, o Paulo eu acho que tem que falar mais uma última coisa, não é não? Eu tenho que falar a última coisa? Você tem que dar Tipo, sei lá, salves? Salve, o que a gente fez diferente, tentando emendar tudo numa coisa só, mas reestruturou o nosso... Toda semana. Mas tudo bem, então vamos lá, vai. Primeiro salve vai para o Leandro, que ele tem o gol que ele foi lavado pela última vez quando o primeiro proprietário tirou o carro da concessionária. Um salve, Leandro.
Um salve, Leandro. Não tinha sobrenome, então tá só Leandro aqui no que eu anotei. Aí um outro salve para o seu amigo Gearhead, que ficou chateado que a gente não deu os créditos para a ideia de tema no episódio Carros São Como Drogas. Então, seu amigo Gearhead, nosso amigo Gearhead, aqui está o seu salve. Um salve também para a Valmira Araújo, que adorou o nosso conteúdo. E também um salve para o Victor Dias, que ele gosta de escutar a gente pela TV da sala, provavelmente coloca no YouTube e dá o play. Então fica a nossa thumbnail na 42 polegadas da sala dele. E também um salve para a mulher do Victor Dias, que fica puta que ele escuta a gente na TV da sala. Mas, mulher do Victor Dias, a gente pede perdão pelo vacilo. É só por volta de 1 horinha, então, uma vez por semana. Deixa o menino ouvir nós na TV, que é legal. Por favor. Boa. Boa, boa, boa. E eu esqueci, gente, talvez a gente tenha que regravar esse episódio, porque eu ia começar com Fala Racers, mas enfim, esqueci. Mas eu começo outros episódios. Você quer contar a curiosidade que a gente já gravou uma parte desse episódio? Na verdade, gente, pra vocês terem uma ideia, ontem a gente tentou gravar. Na verdade, a gente grava de terça, aí o Paulo pediu pra gente gravar de quarta, e aí na quarta-feira o Paulo demorou 20 minutos pra entrar aqui na gravação. Aí quando ele entrou, sei lá, o cara tava no 3G, aí a voz dele dava uns tilt, então a gente meio. É que assim, eu tava morando na casa da minha namorada, e aí eu voltei pra minha casa uma semana passada, e agora eu vim pra outra casa dela que fica aqui em São Paulo, e por acaso aqui o roteador não passa da sala, eu tava gravando no quarto. E aí hoje ela foi pro quarto e eu vim pra sala aqui pra poder gravar, e aparentemente o sinal está estável. Tá 10 de 10, tá 10 de 10, Paulinho. Mas tudo isso porque a gente gravou praticamente 15 minutos desse episódio ontem, e que a gente jogou fora, porque o Paulo não tava aparecendo, tava aparecendo com voz de robô. E, enfim, lembramos dessa curiosa coincidência de que, não é a primeira vez, mas o meu jovem comentou bastante de que minha voz no podcast parece muito com o da Metal Horse. Então, assim, a gente... Exato. E, André, se você estiver escutando a gente, um dia você vai vir participar aqui e já venha com a nota fiscal aqui, com o boleto, que eu vou comprar um banco com desconto de você. Então, enfim, Fala, bom. E aí, acho que começando nesse papo, vamos lá, eu acho... O Paulo, né, Paulo, você que teve ideia sobre a funcionalidade dos carros, não foi? Que você tinha até dado uma introdução ontem, quando a gente tentou gravar? Ah, sim, né, porque com o meu histórico de carros, né, tirando o meu New Fiesta, todos os outros foram só carros 2 portas e eles foram diminuindo de tamanho, né? Então, e eu sempre tive esse problema, né, em casa, que minha mãe falava que a gente já teve, a minha família já há muito tempo só teve um carro, né? Então tinha que ser um carro que desse para levar 3 pessoas, bagagem quando fosse viajar, fosse confiável e tal. Tinha que ser um carro prático na visão da maioria dos brasileiros, digamos, né? Que é aquele carro único que tem que ser pau para toda a obra. Só que, assim, de acordo com as minhas necessidades, né, quando eu comecei a dirigir e tudo mais, eu via que eu não precisava de ter um carro que fizesse tanta coisa assim, sendo que eu não fosse fazer, entendeu? Então, precisava de um carro que atendesse aquilo que eu queria, as minhas próprias necessidades, né? Muito bom. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar um caso real em que o Miguel tinha comprado uma sniper como é que é? Era do quê, Era uma Miguel? sniper de airsoft. Airsoft. A gente foi pro sítio de um amigo nosso. E aí eu fui levar e levei, não uma, eu levei 2, né? E uma, enfim. Aí, óbvio que eu tive que deitar o banco, mas geralmente mas é isso que é engraçado. O Mini Cooper, os caras, a primeira coisa que. Ah, Mini Cooper. Nossa, mas o porta-mala é muito apertado. Só assim, bicho, eu não preciso de porta-mala. Seria um pouco mais prático se eu tivesse 4 portas? Seria bacana. Eu acho que para mim é uma preocupação maior, entendeu? Porque eu dou muita carona pro povo. E tanto para amigos quanto para família. Então é um pouco complicado realmente. Agora, porta-malas para mim não faz falta. E se eu preciso de um porta-mala, fazer uma viagem grande, sei lá, aí tem o carro da mãe, tem o carro da minha namorada, o carro dos sogros, o carro do meu pai, enfim. Dá para pegar emprestado. Eu acho que a gente podia começar falando quão não práticos são nossos carros, né? Já que o Miguel já deu essa deixa. Bora. O do Paulo primeiro, uma coisa Paulo que a gente não consegue nem entrar, né? O do Paulo primeiro. É verdade. Né, na gravação falhada tem uma sessão de vamos falar mal do carro do Paulo, velho. Completamente gratuita, mas agora que eu tenho o poder da fala novamente aqui na gravação, eu vou conseguir responder melhor. Não, você tá boa essa gravação. Melhor que acho que todas que a gente gravou, hein, Paulo? Mas é que engraçado é que eu e o Japa ficamos falando mal do carro do Paulo e o Paulo tentando falar, só que ele tava mudo.
Pois é, foi difícil, galera. Foi Manda aí, difícil. Paulo. Agora que você pode falar. Não, começa vocês falando mal e depois eu vou refutar Não, é isso. porque assim, eu sempre gostei muito de Miata, é um carro que assim me encanta. E, cara, a primeira vez que eu sentei me deu uma brochada absurda, porque eu não caibo no carro, apenas. Não seria pra Quanto mim. você Eu mede, tenho velho? 1,83, eu não sou nem tão alto, Exato, você não é estupidamente alto, e né? não sou gordo. Então imagina se eu tivesse dois. Se eu fosse Shaquille O'Neal, por exemplo, vamos botar aí um Ah, exemplo. peraí, que o Shaquille O'Neal ele não ia entrar no meu carro, ele ia calçar o meu carro. Ele já parece um Raider, seu carro, né? É, Pode então, crer. imagina ele, velho. O Eles cara tem, tirando sei da lá, 5 Adidas. metros. Agora, É já verdade. passou a vez de É falar verdade. mal. É um pouco. Não, na verdade, assim, eu cabo no carro, mas eu tenho um problema que eu tenho uma posição de dirigir chora boy. E, enfim, isso é uma coisa que irrita muito o Miguel. Eu acho engraçado toda vez que a gente entra nesse papo, o Miguel ele É fica mal insuportável. Ele tem que e ele me botar zoa. o banco totalmente pra trás, totalmente. Ele fica só com os pezinhos de Exato. bailarina acelerando. Na verdade, eu não mexo a perna pra acelerar ou frear, né? Eu só mexo o pé. Então, pra isso, minha perna tem que ficar esticada. Isso é um problema porque, dependendo do carro que eu dirijo, eu não consigo dirigir direito. Então, isso é uma bosta por isso, obviamente. E também porque a pessoa que vai exatamente atrás de mim sofre sempre. Porque o banco tá sempre tudo pra trás. Mas eu juro que não é porque eu quero parecer bonito, mesmo que é feio fazer isso, mas é porque, enfim, por algum motivo eu aprendi a dirigir assim e é o jeito que melhor eu dirijo. Mas no carro do Paulo eu até chego eu até cabo, né? Enfim, no banco dele. O que me deu um pouco de sensação de claustrofobia foi quando você fecha o teto, que de fato a cabine fica pequena, Uhum. né? Como o para-brisa, entre aspas, de trás, né? Ele fica bem nas suas costas e a capa ela passa rente à sua cabeça, não significa que a minha cabeça bata no carro, pelo amor de Deus. Mas ele te dá uma sensação muito de claustrofobia mesmo. Eu imagino que, obviamente, você acostume, mas é muito diferente. Então Eu eu tô sempre ansioso com o dia prefiro que a ter gente cuidado. vai dirigir o carro dele, mas Sim. não sei, um leve. Sim. Se eu Não, fosse ter um show de bola. Miata, o Paulo comentou, acho que foi no último episódio, que a galera faz uma modificação no banco, né? Foi na gravação falhada ontem. Sim, Então, que tira um pouco do aproveitando estofado. isso, na minha hora de defender a minha réplica aqui do carro, você cabe no carro sim, Miguel, porque tem gente mais alta que você que tem o carro. Bom, aí, Você ficou com a mesma sensação do Japa no final, na verdade, que é a de claustrofobia quando você entra, que eu tive isso também a primeira vez que eu entrei no carro, né, que eu fui fazer o test drive lá com o cara que me vendeu, tava no subsolo, então já era um lugar mais escuro, o carro, né, com a capota fechada, você entra, você já senta mais baixo do que quase todos os outros carros que você já deve ter andado, provavelmente. E se você não é uma pessoa muito baixinha, você dá a impressão mesmo de que você tá, tipo, com as milímetros da capota. Mas depois, quando você tá num ambiente mais iluminado, lembrando que vocês entraram no meu carro de noite lá na Arme, né? uhum. É verdade, é Já verdade. dá uma ajuda, né? Porque, tipo, o carro tem o interior todo preto e tal, né? Também, então dá uma sensação de claustrofobia. Lá fora, nos Estados Unidos, né, que é um carro mais comum, que a galera tem menos dó de mexer, o pessoal faz o chamado foam sectomy, né? Que é para basicamente tirar a espuma do assento do Muito banco. bom. Foi o que os caras Sim, falaram no sim. vídeo que eu vi, né? E que é exatamente para quem é mais alto conseguir ter um pouco mais de conforto, né? De ter menos sensação de claustrofobia. Mas o carro também, querendo ou não, tipo, isso eu percebia logo na primeira vez que por acaso foi um test drive também, que ele foi feito para você dirigir com a capota aberta, velho. Que você tem uma sensação de conexão com tudo que está em volta de você, assim, que, que eu não tive, por exemplo, em outros carros conversíveis que eu já dirigi. Inclusive no Mini Cooper que a minha namorada tinha, né, que agora não tem mais, descanse em paz o Mini Cooper, porque a coluna ela é mais inclinada nos carros de hoje em dia, então ela chega mais perto de você, você tem menos a visão do céu, né, digamos, quando você está com a capota aberta. Então, realmente, a capota, assim, ela faz o serviço dela, né, te protege da chuva, do tempo e tal, mas o carro, para você aproveitar 100% mesmo, como ele foi pensado, é com a capota baixada, Tá, né? mas Paulo, quão prático Boa. ele é mesmo? Então, cara, para mim, pro Paulo, né, que usa o carro basicamente de fim de semana, até mesmo na época, para sempre, né, na verdade, que eu nunca tive necessidade de levar muita coisa, ele me atenderia muito bem, porque o Cat é um porta-malas tão pequeno quanto, o Mini também, o Smart não precisa nem falar, né? E todos foram casos assim que eu sempre consegui levar, porque se eu ia andar eu e mais alguém, tipo minha namorada, a gente vai de uma cidade para outra levar as coisas. Ela faz a mala dela, eu faço a minha mala, a dela cabe no porta-malas, a minha eu coloco atrás do banco, porque não cabe, porque a mala dela é gigante. Mas assim, tipo, dá pra usar, sabe? Tipo, pra fazer as coisas que eu gosto de fazer, ele serve. E eu tenho o sonho ainda de um dia precisar levar alguma coisa muito grande com a capota aberta também, só pelo hype. Que nem o É, Tyke fez no filme lá.
Ô, Paulo, deixa eu só te fazer uma pergunta, curiosidade minha, tá? E aí, pra quem não acompanha a Donut Media lá no YouTube, um canal gringo, eles estão, enfim, preparando Miata. E uma das coisas que eles fizeram foi colocar uma barra, uma roll bar mesmo, né? Um Santo Antônio. E aí eu comecei a reparar que, e aí curiosidades do WhoCast, os carros, na verdade, os carros conversíveis, eles têm um problema muito grande de design, que é não ter o teto, obviamente. E aí, para caso ele capote, barras têm que ser colocadas ou atrás do banco, né, enfim, barras têm que ser colocadas para caso você capote ou você não morra. E pelo que eu lembro do vídeo, o Miata ele não tem. É isso mesmo? Hoje em dia, por exemplo, você pega uma Ferrari Portofino ou alguns carros novos, ela tem tipo como se fosse um airbag, mas aí, ao invés, obviamente, da bolsa de ar, sai as barras, né? As barras são ejetadas atrás do banco, justamente por causa da questão do design. Então, os carros eles ficam muito mais bonitos sem essa barra, mas, obviamente, se você capotar, você morre, então eles fizeram isso. O seu carro já tem essa barra, velho? Já. Ele vem sem, né? Tipo, o modelo mais simples do Miata, né? O de entrada, que vem até com rodinha de ferro, o caralho não vinha com essa barra, porque acho que não era obrigatório antigamente. Mas acho que a partir de. Pelo menos quando virou 1.8 já, pelo menos como acessório, né? Porque tem alguns que não. Não, aliás, eu acho que sempre foi vendido como acessório, pelo menos até os da primeira geração, né? No Seguro. meu caso, o dono anterior ou outro dono, enfim, algum dos donos aí colocou. Achou melhor, né? We Como eu don't acho. like real mans. Mas é aquela história, tipo, não é que nem ele tem aquele formato curvo, né? Não é estilo roll cage, mas ele também funciona como uma barra de torção, né? Que ele consegue ligar os dois pontos da carroceria na lateral. Então você é racer, tá bom? Não sei, Tá né? bom. Já veio junto no carro, não posso nem falar. Mas, isso foi só uma curiosidade que eu tinha e eu acho que, enfim, pode interessar outras pessoas também. Sim, Obrigada pela resposta. Mas, uma coisa que, enfim, no último episódio, a gente estava tentando entender como é que a gente poderia dividir como é que a gente classificaria a funcionalidade de um carro de fato, né? Ou como ele poderia ser prático ou não, sem que a gente chegasse nos grandes vencedores, que é o Honda Fit e a Tucson, né? Tão rápido. sim. E aí a gente começou enfim, a falar de alguns atributos que poderiam ser funcionais em cada tipo de carro. E surgiu uma ideia, né, enfim, de a gente falar de atributos específicos dependendo da funcionalidade deles, tanto para nós que gostamos de carro, quanto para pessoas normais e quanto para pessoas normais fora do Brasil. Porque essa funcionalidade ela pode variar. Por exemplo, para mim, um carro, para ser prático, ele teria que ter rodas forjadas. Entendeu? Então, assim, enfim, acho que são coisas a serem faladas. Mas, Miguel, qual a sua concepção de carro prático? É que é muito complicado, né? Porque, que nem você falou, a gente não tem como falar um bagulho universal. A gente tem cada um sua própria rotina e seus Concepção, né? próprios limites de até quando você, enfim, precisa de bancos traseiros, como o nosso amigo Paulo, que é o único que tem um two-seater. Mas eu Real. também sou o Eu único que não segundo tem tio uma Ciro. moto, né? Então, assim, Sim, temos delimitações aí. Eu digo assim, por exemplo, o meu carro, eu acho que ele tem um espaço que ele precisa ter de porta-mala. Para mim seria mais prático se tivesse quatro portas. Agora, eu tenho uma delimitação dele ser baixo, dele ser duro. E essa semana eu roubei o carro do meu pai, que ele não tá usando. Fui lá na casa dele, roubei. E feliz da vida com uma Renegade novamente. Para vocês ficarem bravos comigo. Mas, cara, é porque aqui em São Paulo, sei lá, velho, as ruas são muito erradas. E aí, por exemplo, eu tenho que ir no correio. Quando eu vou no correio, tem umas vagas no correio. E uma delas, você tem que ter um veículo off-road para entrar. E geralmente é a única vaga que sobra numa área de 6 quarteirões. Então, no Mini é muito difícil fazer essa manobra. Na Renegade você entra de primeira e, enfim. Às vezes você precisa E fazer uma foda-se. coisa rápida e tal, e não importa o quanto de potência o seu carro tenha, você não vai conseguir fazer essa coisa rápida em São Paulo, porque é cheio de valeta, cheio de buraco, cheio, enfim. É muito louco isso, né? Eu também sempre joguei a Renegade e hoje, enfim, Não, eu pelo menos se eu julgava saio mais a pra uma Renegade, aula. porque o Japa, a mãe do Japa tinha, e eu falava assim, não, porque não vale o dinheiro, que nada vale o dinheiro, a gente aprendeu isso, que nada vale o dinheiro, você pode ter o dinheiro que você tiver, você vai poder comprar nada, a menos que seu pai seja dono de uma grande indústria, seu pai ou sua mãe, aí sem preconceitos, óbvio, mas
Cara, uma hora que você tá cansado, você pega o carro, acho que, sei lá, a gente tá beirando os 30 aí e não tá fácil. A gente tá ficando velho, né? É muito louco isso. Eu tive que buscar umas coisas no escritório, Miguel, e aí, enfim, era rodízio do Scott. O Scott acabou quebrando no final de semana, mas enfim, era rodízio do Scott, ele não tinha quebrado ainda, ou tinha quebrado e eu que não tinha reparado, mas enfim, era rodízio dele, não podia usar Ou ele. ele sempre E esteve eu também não quebrado, conseguia buscar. pode ser. O Ou ele quê? sempre esteve quebrado. Ou sempre teve quebrado e eu só percebi a fumaça saindo do capô esses dias. Mas, tirando esse ponto específico, eu fui de Duster, né? Enfim, passei na casa dos meus pais, porque não dava pra ir de moto, e fui de Duster. E puta que pariu, né, velho? É muito engraçado. A Duster, ela é um dos poucos carros que, acho que até diferente do Renegade, ela tem um pneu absurdo. É Sim, tipo, sim. é muito pneu, Não, tá a ligado? Acho que Renegade a ela roda tem dela é o perfil meio fino. A do meu pai é a top assim. de linha gasolina. Então, o Aham. perfil é meio fino. Ela é um pouco durinha, mas ela é firme. Sim, é um Mas a carro bom. Duster Não, você pode eu fazer acho. realmente off-road, velho. Nossa. Exato, Hum. então assim, dinamicamente eu até prefiro a Renegade, mas a Duster é um bagulho muito louco, que é por isso que meu pai não quer vender ela nunca, né? Porque a Duster, assim, já viajamos em 5 pessoas, a gente já carregou colchão, a gente já fez mudança, a mudança da minha casa foi com aquele carro, porque ela tem uma funcionalidade muito parecida com o Honda Fit, só que ela é, tipo, sei lá, 20 centímetros mais alta, com os pneus 20 centímetros mais altos também. Então, tipo assim, o carro, ele é um carro que você bate nele e não acontece absolutamente nada. E aí você fala assim, cara, é como se tivesse uma picape só que com teto, sabe? Umas paradas assim. Tipo, Uhum. cabe muita coisa e muita coisa grande. Tipo, sei lá, sofá se enfia lá dentro, é uns bagulho meio absurdo. Que é bem parecido com a Tucson, né? Que foi a brincadeira que eu fiz agora há pouco. Mas o carro é uma bosta dinamicamente, porque os pneus dobram, o carro não anda, o acabamento é uma bosta, francês. Mas, mano, tirando essas E o quatro fato de ser coisas, feio, o né? Mas carro hoje a gente tá falando de e o fato de ser praticidade. feio. E o quarto de sedácea. Tirando isso, é uma das melhores coisas que eu já dirigi na minha vida. Tanto que com o RS era assim, então toda vez que eu tinha um RS, morava com eles, e aí quando eu saí com o carro dele, era tipo assim, parecia que Jesus tinha feito um carro exatamente pra mim. Tipo É assim, muito mano, não bizarro, existe né, mano? buraco, não existe rampa, não existe lombada. Tipo, você vara tudo e o carro ele simplesmente não liga. Eu acho, nem a Renegade é assim, porque a Renegade é mais durinha. Mas assim, eu nunca tinha visto isso. É um carro que, tipo, faz com que você repense a sua vida. Então, eu acho que foi a minha introdução por mais que eu odeie SUVs urbanos, é uma introdução muito louca. O Escort, ele era relativamente bom também, até eu baixar ele e colocar a roda ele quebrar, mas o Escort também tem uma altura. Os carros antigos são engraçados, né? Porque mesmo nas versões esportivas, o XR3, o Gol GTI, enfim, eles saíam com roda 14 e pneu alto, né? Então, mesmo assim, eles eram altos e tinham um conforto. Então, eu acho isso louco como as coisas vão mudando. Mas enfim, Paulo, sua vez. Estou falando aqui faz meia hora. Não, pode continuar falando, cara. Mas como eu ia falar, que nem a minha introdução, né, que a necessidade depende muito a praticidade depende muito da sua necessidade, né? Que, por exemplo, um carro que eu gostei muito, que eu tive foi o Smart. Que todo mundo falou, nossa, é um carro que só tem 2 lugares, peça importada, não sei o que, não tem espaço pra porra nenhuma. Tipo, primeiro que ele tem um porta-malas assim maior do que você imagina. Você tem um espaço atrás do banco, você consegue até tirar a cobertura do porta-malas para tornar uma coisa só. E, cara, para minha necessidade, para aquilo que eu precisava, que era ir todo dia no meu trabalho, num lugar que era horrível de achar vaga, eu sempre conseguia achar vaga com ele, naqueles espaços que nenhum carro cabe, mas, né, tipo, é grande e tal, que, assim, tipo, nenhum carro cabe, mas cabe o Smart, né? E, porra, isso para mim era ótimo, ele também era super econômico, era fácil de parar em qualquer lugar, que eu fazia pós-graduação na época também, eu tinha um estacionamento que era do prédio da pós ali, que era uma treta para conseguir parar e tal, com um carro normal. E com o Smart, tipo, eu parava como se estivesse no meio do estacionamento de um campo de futebol, sabe? Tipo, era muito de boa. Então tinha isso. E assim, apesar dele ser um carro de manutenção cara, ele era muito bem feito. Assim, tipo, eu tive que trocar só 3 coxins, né? Do motor e câmbio, que tava velho, já precisava trocar. O resto não aconteceu nada, cara. Tipo, ficou 1 ano e meio comigo, eu usava o carro literalmente todo dia, pegava a estrada, cidade e tal. E assim, para reclamar dele era só questão de ser muito duro, né? Que em ruas esburacadas era mais duro que o Mini do Miguel, que é um John Coupe, pra Nossa, vocês é terem o uma carro ideia. mais duro que eu já andei, esse Smart, velho. Sim. É que vocês andaram de PTX. Não, tô brincando. Ah. Mas era isso, cara. Então, tipo, porra, é um carro que, sei lá, minha mãe e meu pai, nossa, mas só tem 2 pessoas, o carro é pequeno, não é ruim. Eu falei, pra mim, entendeu? Exato. Tipo, Pro porra, Paulo que não tem amigos, aí tudo bem, tipo, é muito mais fácil ter, entendeu? exato. Não, porque sempre que tinha algumas coisas, eu ia fazer o quê? De carona com o Miguel. É verdade. É, Entendeu? Ou quando a gente foi é. na Romeiros, eu fui de carona com o Stefano, que é um amigo nosso que tem um Evo 10 Carbon, que infelizmente
não consegui completar a viagem, mas depois o carro já tá bom e tal. Mas Esse, que eu não ia de esse Smart atrás O dele. Evo 10 é aquele que dá pau de câmbio, né? É. Mas o Evo é um dos carros que eu colocaria na lista de carros que eu teria que fariam tudo. E é muito louco isso, né? Eu acho que as montadoras elas estão começando a acertar na mosca o que a grande maioria dos brasileiros, por exemplo, querem. Então eu vou dar um exemplo super recente agora, o Nivus. O Nivus é um carro que tem 128 cavalos, ele é 1.0 de 3 cilindros turbo, então então começa a pensar isso como um consumidor médio brasileiro. Então ele Para é de um pensar SUV de como chão. Gearhead, você não vai comprar um Opala. É. Para com isso. Mas não, é sério, pensa, ó, é um SUVzinho que ele tem a mesma plataforma de um carro normal, que é um carro bom, que é o Polo. Uhum. Ele tem roda diamantada, que eu acho horrível, mas enfim, parece que o brasileiro gosta. Ele tem um motor que rende uma cavalaria ok pra quem não gosta de correr. E, ao mesmo tempo, tem 3 cilindros, então ele é super econômico, né? Deve ser, enfim, mas eu vi alguns reviews que ele é super econômico. Ele tem o painel, ele tem multimídia, ele tem um ângulo de ataque bom. Então, assim, é tudo e absolutamente tudo que um brasileiro precisa. Tipo, um brasileiro médio, né? Entre aspas, precisa. E eu acho muito louco como tem outras, obviamente, né? Essa onda de SUV urbano, ela já começou faz tempo. Mas você pega, por exemplo, uma Renegade. A Renegade é um carro de 140 cavalos, 1.8 e que bebe bastante, né? Enfim, não é que bebe que nem Opala, mas ele bebe bastante. E quando você pega esse posicionamento da Volkswagen de fazer um carro com motor por 0, 3 cilindros, todo mundo torce o nariz, inclusive eu. Mas você pensa, se minha mãe, ela ia amar, sabe? Umas paradas assim, é um carro que passa em qualquer lugar, foda-se se ele tem 120, 200 ou 50 cavalos, pra ela não faz sentido porque ela não ultrapassa ninguém, isso é muito louco. Minha mãe não pega estrada, então ela não precisa ultrapassar ninguém, ela não precisa reduzir. Pra ela, foda-se qual que é o câmbio, Sim. sabe? Umas paradas. Se for CVT, se Se for subir ladeira, o já 10 tá ótimo. Exato, exato, exato. Então é muito louco isso, né? Então eu acho que as montadoras, infelizmente, estão acertando todos esses quesitos aqui no Brasil e tudo vai ser um sucesso de venda e eles vão começar a continuar absolutamente tudo que a gente já gostou algum dia. Pô, Mas, posso diga, só interromper aqui? claro. Acabei de receber uma mensagem que minha namorada tá me ouvindo gravar aqui. Ela mandou sobre o Smart. É ruim sim, não dá nem para fazer mercado com o carro. Já É tentei pra verdade. fazer isso uma vez e foi meio treta mesmo. Mas é porque era muita coisa, que eu fazia com meu pai de vez em quando em casa e dava. Desculpa atrapalhar, já, era só para não. Não, 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 não. Isso é uma coisa engraçada, porque assim, se você for parar pra pensar na grande sociedade, a gente tá fadado à morte, como já falamos em alguns bons episódios. Mas é um tiro muito certeiro das montadoras de conseguir fazer com que isso seja de fato um sucesso. Existem outros exemplos, né? Então, assim, pra quem gosta de SUV, eu acho que o Nivus tá acertando a mosca. Pra quem gosta de picapinha, é a Estrada nova. Então, assim, puta, a Estrada Nova traz, enfim, a facilidade do Mob, o interior do Uno, a cara da Toro, sabe? Umas paradas assim. Então, tipo, juntaram tudo que tinha de atrativo pro Brasil e fizeram um carro que, obviamente, vai dar super certo, vai continuar na liderança. Assim como a Saveiro Cross também fez e era chamada de Mini Rock, né? Mini Amarok. E eles até usaram esse jargão quando lançaram o Polo e chamavam de mini golf, mas enfim, o brasileiro ele gosta, né? Enfim, ele gosta de ter as rodas de liga leve diamantadas, ele gosta de ter um carro um pouco mais altinho, e aí você pode ver que o resumo disso passa a ser o Polo GTS, que só tem a mesma mecânica do Golf TSI, só que ele é mais alto que o Polo normal, Ele então é não mais dá pra alto que o entender. Renegade, né? Não, não tem como Exato, explicar, velho. Mas é porque é isso, é tipo assim, cara, eu sei que você aí que tá ouvindo, você tá puto porque os carros vão virar elétricos, porque só tem mini SUV, né, e não sei o quê. Assim, bicho, aceita, velho, porque o resto não vende. A gente não é maioria. Você nunca vai conseguir, daqui 10 anos, comprar um carro zero que seja manual e turbo e não sei o quê. Não, ou um carro zero só, né? E tão caro que vai não. estar. Fora isso, né? Mas vai ser tudo mini SUV elétrico. Esse é o Exato. futuro. E assim, eu hoje em dia, se eu pudesse, porque eu tenho uma vaga e eu pago R$ 300 por mês por ela. Então, eu não tenho como ter dois carros, mas se eu pudesse ter dois carros, eu teria um Fit e eu teria um WRX 2007, o Rock, sem dúvida. Assim. Eu venderia o Mini e compraria esses dois. Mas, justamente para aproveitar esse último respiro que eu acho que a gente vai ter de possibilidade de ter um carro esportivo, enfim. Entra É, muito
o que a gente chegou a discutir no episódio, deveríamos mesmo salvar as peruas, né? Save the Wagons. Que é aquilo, tipo, salva as peruas, não sei o que lá, e o cara compra o que é a Um Onix. E36 perua, né? A C180 Sim, velha, sim. tipo, que já saiu da fábrica, esse dinheiro não vai voltar para Mercedes. Nossa, aquele cara comprou uma perua 98, acho que é de boa a gente fazer perua agora. É Ou com até carro zero, mesmo né? isso vale pro Save the Manuals, né? Tipo, eu tenho um Mini Cooper Também. manual, beleza. Save the Manuals. Mas, mano, eu não tô salvando porra nenhuma. Eu só tô resgatando os últimos que existem, mas já acabou É, já. Sim. e aí eu sempre gosto de fazer esse comparativo aos Estados Unidos, especificamente, porque você fala assim, puta, mas os Estados Unidos tem o Miata novo, né? Tem, enfim, todas as gerações do Miata. Nos Estados Unidos tem Mini Cooper manual, nos Estados Unidos tem um monte de coisa. Só que lá o público que compra, é mais acessível, né, obviamente, e o público que gosta disso compra os carros na concessionária, zero Sim, sim. quilômetro, pra fazer Porque tem aquilo. condições de Então, um comprar, exemplo né? real. O Exato, moleque faz exato. Então, um exemplo 16 anos, real. ele compra um carro zero, manual e Não legal. necessariamente zero. Eu acho que ele. Exato, ele pode até começar com um Civic Não, velho, lógico, mas mas depois, tem, quando ele tem isso. tiver. Com 25 anos, ele vai ter poder aquisitivo para comprar um carro caso ele goste. E acho que melhor. E acho que o que baliza melhor isso tudo é que, caso ele queira de fato fazer trilha, ele vai poder comprar uma Bronco, né? Que é um exemplo, enfim, novo agora. Se ele gosta de correr, ele vai poder comprar um BRZ. Então, assim, lá a economia faz com que você possa fazer isso. Existe uma cultura muito grande automotiva e por isso que lá tem tantos modelos que a gente não tem aqui. Então lá, né, enfim, tem uma vasta opção de modelos para absolutamente tudo que você quiser. E as pessoas vão lá e compram, isso é muito Não, louco. e Então, assim, outra, puta, os caras. o Diga. brasileiro médio não consegue morar fora de casa e ter um carro, ou mais que isso, ter dois carros. Lá na gringa, o cara com a nossa idade, ele mora sozinho, ele tem um carro de track, ele tem um carro de dia a dia e ele tem uma picape só para puxar o carro de track para pista, entendeu? É. O cara E é não é um muito louco, milionário, porque. aqui ele precisaria ser. É, É. Exato. E aí o que acontece? As pessoas que têm dinheiro para comprar os carros zero aqui são pessoas que não gostam de carro. Isso é uma grande foda, né? Gente, obviamente estou generalizando, tá? Mas geralmente quem tem de fato dinheiro para chegar no concessionário e falar assim, eu quero um desse, são nossos pais, enfim, são os tiozinhos. E na verdade, os tiozinhos eles são um pouco, né? A grande maioria deles são muito mais conservadores. E juntar conservadorismo com a falta de gosto por carros faz com que a gente veja tudo isso aqui. O que não é necessariamente ruim. Um, porque a gente tá virando tiozinho também, e dois, porque é bom ter uma gama de carros que sejam funcionais, né? E aí, voltando pro que a gente tinha falado. Então, assim, eu me interesso pelo Nivus. Não pra ser o meu carro de zoeira, meu carro de final de semana, mas num carro que eu divida com, enfim, minha namorada, com a Rafa, é um carro que me atenderia bem. Porque é um carro confiável, e aí entra de novo, né? É um carro confiável, um carro com bom porta-mala, um carro com uma boa altura do solo, é uma mecânica que é relativamente conhecida já aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa que vale a pena ser feita. Mas, para mim, especificamente, o que faz um carro ser funcional em geral, na verdade, é tamanho de porta-malas, por mais que eu não use, é uma coisa que precisa ter, mas ele não precisa ser enorme, não precisa de um carro sedã enorme. Eu acho que o porta-malas do Renegade já me atende. O porta-malas do Mini eu acho um pouco pequeno mesmo, mas o porta-malas do Renegade da vida, que todo mundo fala que é pequeno, para mim não é tão pequeno porque eu não tenho família. Mas se for pensar que, sei lá, 50% dos lares tem família, você precisa ter um carro que é um SUV de shopping que consiga levar mala para a família, né? Então, eu acho que isso, o kit trio elétrico, né, direção hidráulica, porra, vida elétrica, meu carro 1990 tem vida elétrica, velho, tem que ter hoje em dia também. E um motor que seja, acho que com mais de 120, 130 cavalos também. Então, para mim, esse é o kitzão. O resto, para mim, eu acho que, enfim, é só um adendo ao que faria um carro de fato prático. Não sei se vocês Eu concordam, acho que a enfim. gente tem uma coincidência também entre os três, que é o fato dos três estarem namorando e numa fase que a gente está pensando em morar com as nossas excelentíssimas, né? Pelo menos daqui um ano, 2 anos, três, enfim. Mas que isso implica na gente não pensar só na gente, porque se você levar enfim, botar na ponta do lápis, você ter um carro só para você andar de fim de semana, fazer um track day, colar no postinho de quarta-feira, é um bagulho que é egoísta pra cacete quando você precisa comprar uma máquina de lavar, né? Sei lá. Tem essa também. Você Tem tirar um essa dinheiro. E existe um negócio chamado parceria também, Então. né? Mas isso ajuda a gente também, né? Porque. Tipo, no caso, acho que assim, se vai funcionar como um casal, né, duas pessoas, tipo,
Se você tem um carro funcional para os dois, que permita fazer tudo e tal, contanto que você ajude também tudo, acho que não tem problema você também ter alguma outra coisa para você brincar, para você tipo ter, porque eu acho que tanto eu e o Japa, acho que a gente já teve esse tipo de conversa, o Miguel também já deve ter tido tipo, com a namorada, que é meu, uma das poucas coisas que eu gosto de fazer, que eu Não, gosto de lógico. gastar meu dinheiro, divertir, é o meu carro, sabe? Então, tipo, eu, por exemplo, não tenho um videogame desde o PlayStation 2 porque eu sempre economizei para gastar com carro ao invés do videogame porque eu prefiro. Então, para mim, é muito importante, tipo, eu ter um carro que eu gosto, alguma coisa para curtir, mas eu sei, tipo, se não tivesse jeito, não tivesse condição, aí eu não teria, porque infelizmente, tipo, nem sempre você pode ter aquilo que você quer. Mas se é viável, se é possível, aí eu acho que é válido, entendeu? Também. Porque, sei lá, tipo, é É. o bagulho que eu gosto, sabe? Tipo, Sim, eu acho que a gente tem que ter isso, enfim, isso é uma conversa muito mais empírica sobre a praticidade dos carros, mas eu acho que todo ser humano tem que ter hobbies, senão a gente enlouquece, e o carro é, em grande maioria das pessoas que nos ouvem, nós três, é um dos principais, né, se não o principal. Sim, com Então eu certeza. acho que isso sim é saudável. Mas pensando numa vida a dois, caso a gente só pudesse ter um carro, por exemplo, eu tô nessa briga com a Rafa porque aqui em casa só tem uma vaga, e nessa vaga eu consigo parar o Escort e a moto, sendo que o Escort sai uma vez por semana e quebrou, e aí tem a moto que eu não tô usando porque tá no Covid. E ela falou assim, meu, se a gente for morar junto, eu quero a sua vaga. E aí como é que eu vou falar não? Porque, tipo, tá certo, eu ia sair de casa Então, todo dia, sabe? sim. Parada assim. E aí eu falei, não, se vira. Enfim, mas aí eu vou ter que brigar mais pra frente. Mas provavelmente a gente vai ter que alugar outra vaga, né? Então começa a E ser um é custo pra isso. dois. Assim, meu Mas, sonho é ter 3 vagas, sabe? Mas a gente sabe exato, que não exato. existe. E assim, a gente morando em São Paulo, vaga é um negócio que é um problema. Tem muito apartamento, que são os apartamentos que são acessíveis, que não tem vaga, que não tem estacionamento. E aí você vai É muito louco isso. pensar num carro que você pode parar na rua e enfim, é Não, não muito dá. louco. Não, não dá, não dá. E na casa da Rafa, especificamente, que ela mora, enfim, em outro prédio, ela não pode ter nenhum carro maior do que o carro dela. como E ela assim? tem um Ford Ka, né? Juro, não entra na vaga, velho. É aqueles apartamentos que aparecem, tipo, no Jornal Nacional, assim, falando assim, síndico briga. Tipo assim, a vaga no prédio dela, eu descobri isso, a vaga no prédio dela tem tamanho. É PM ou G, tá ligado? E a Nossa, vaga dela é É, M, pra ter uma ideia. E aí eu falei assim, Rafa, não, pra você ter uma ideia, esses dias ela tava mal porque a vizinha dela tinha trocado de carro. Acho que ela tinha um K também, comprou um i30 dos velhos. Aí eu falei assim, meu, como assim? Tipo, o i30 é, sei lá, 5 centímetros maior que o K de largura. Ela falou assim, mas já não conseguiu mais colocar o carro. Enfim, isso é uma coisa que... Outra dica RuCast, hein, pessoal? Quando vocês forem ver casa para comprar, alugar, essas coisas, analisem também como são as vagas do condomínio. então, Isso foi uma coisa que eu fiz aqui e vou fazer em outros determinados lugares que eu morar também. eu aprendi isso também ano passado, né? Que a Jéssica, ela mudou de casa lá no litoral, né? Foi para outro apartamento e ela alugava um lá que eram duas vagas, né? Tipo, e era bem tranquilo de parar, que era um prédio mais novo, e ela foi para um prédio mais antigo, que era uma vaga só, e aqueles prédios de antigo de praia, né? Que tem fachada com pastilhinha, sabe? Tipo, em vez de ser pintura mesmo e tal. Hum, E o prédio é bem antigo, com aqueles elevadores de madeira e tudo mais, né? E a vaga, ela fica num corredor que se a pessoa da vaga do lado parar um pouco mais para frente, você não sai, nunca. você demora tipo meia hora para parar. Você até consegue sair, mas é muito estreito, é muito apertado. E aprendi isso com o Fit da minha mãe quando eu fui ajudar na mudança dela, né? Entra aí a parte da praticidade também. Só que depois ela tem um Renegade, né? E o Renegade é um carro mais largo, ele parece ser mais volumoso, apesar de não ser muito, mas ele parece mais do que o Fit mesmo por dentro, né? Então, para Sim. parar, cara, a gente demorou bastante para pegar o jeito. Hoje em dia eu consigo parar direitinho e tal. Já teve um morador lá que tipo, veio falar comigo, nossa, você estaciona mal bem, parece esse carro nessa vaguinha aí não deve ser fácil, tal, mas é aquele negócio, você aprende uma manha, né, um cheat code ali que você consegue fazer. Mas é uma coisa que a gente não chegou a olhar. Eu lembro que eu fui olhar esse apartamento com ela, na época antes de comprar, um apartamento super legal, tinha um tamanho bom, servia para ela tudo que ela queria ali, só que a vaga a gente não olhou. Aí no dia que já tinha mudado, né, que eu fui ajudar na mudança, que eu vi a vaga que era, e a sorte nossa é que a nossa vizinha de vaga tem um 500. Nossa, Só isso sim. que de vez em quando ela para ele para frente porque ela deixa a bicicleta parada atrás do carro e não na Ah, bicicleta. igualzinha a minha que tinha aqui também. Por isso que eu tenho raiva de quem tem bike, né? Mas tudo bem. E assim, são duas vagas e do lado de cada vaga tem uma pilastra, né? Então, tipo, você não tem muito como torcer para não ter um carro do lado, né? Também. Então é sempre o 500 só e a pilastra que a gente tem que tomar cuidado. Mas enfim, essa é a dica. Sempre olhe a garagem, de preferência vá com um carro maior que o seu, para você ter certeza mesmo, para testar essa vaga quando você estiver procurando algum Não, é lugar. no prédio do meu pai, Isso. só deixa eu falar isso. Diga, No diga. prédio do meu pai,
que, enfim, tá fresco, porque eu fui roubar o carro dele, né? Cara, pra você entrar no prédio, é assim, você entra, você desvia, você entra no meio de duas colunas, numa perpendicular, tá? Tipo assim, você tem que desviar de duas colunas, beleza. Aí você bota o carro pra frente, aí você engata a ré e tem que desviar de uma coluna, de um Uno que tá parado na melhor, ele tem a melhor vaga do prédio, mas ele tá parado ali porque teve uma briga de casal e a mulher expulsou o cara de casa e o cara deixou o carro por birra. Então, assim, a melhor vaga é um Uno que tá abandonado, abandonado mesmo, há anos. Aí você tem que desviar de uma pilastra desse Uno, de uma parede, de mais uma pilastra e fazer uma baliza para entrar do lado da parede, desviando também de um Peugeot 208. E assim, cara, é um bagulho impossível, impossível de fazer, impossível. E para sair do prédio, você também tem que voltar, fazer, enfim, fazer isso tudo, pelo menos você tá andando, né, de frente. E desviar dessas duas colunas ficou impossível. Com a Tiguan passava, e até tranquilo. Agora com a Renegade, eu acho que ela é um pouco mais larga que a Tiguan. E, cara, pra sair do prédio você fica horas, tá ligado? E é muito Sim. foda, velho. Só, isso é uma coisa também Às importante vezes, de ser não, falada, então, que eu só, sempre falo. isso, eu falei tudo isso pra lembrar que, assim, às vezes o tamanho também é praticidade. Você pode ter um carro muito pequeno, justamente no caso do Paulo, porque é prático. Exato. Exatamente. E é uma Tipo, coisa que você faz todo dia, né? Você tem que estacionar ele lá todo dia. Exato, Então exato. é uma coisa Não, eu não sei importante. então, como é que meu pai não exatamente ficou aquela louco história. ainda, velho. Ah, acostuma uma hora, velho. A vaga lá de Santos foi a mesma coisa. Mas é exatamente o que eu falei no começo. Tipo, a praticidade vai muito da sua necessidade mesmo. Não só, tipo, que, não, um carro prático tem que ser um carro quatro portas, tem que ser um carro grande, tem que ser um carro alto. Então, Tipo, não necessariamente, né? exato, tipo, tudo bem, é meio que Um um padrão, né? reforço da Mas varia conforme vai as fases da sua vida. E às vezes você Exato. pode ter um carro menos prático por um capricho. Sim. Tanto é que uma das coisas que me Diga. fez querer comprar moto, né, que pra mim hoje em dia é a coisa mais prática do universo, né, para ir trabalhar, foi porque no meio do trabalho, quando eu tinha o Smart, a gente mudou para um lugar lá perto da Faria Lima, que era uma bosta para achar vaga mesmo com o Smart. Eu falei, bom, é isso, né, não tem mais jeito, eu já tava querendo a moto por ele e outros motivos. E aí, tipo, eu vendi também, nunca mais tive problema para achar vaga em lugar nenhum. Muito bom. E outra coisa que eu acho que, enfim, eu tava querendo falar é, muita gente acha que um carro maior é um carro que vai te ajudar, mas ninguém coloca na conta o Alô? quanto que você vai usar esse máximo de espaço. Então acho que isso é uma coisa importante a ser falada. Meus pais têm dois carros grandes, entre aspas, né? Mas dois carros SUVzinha, que não precisa, caralho. Não precisa nem meu pai nem minha mãe. Eu já falei pro meu pai, falei assim, pai, você podia ir de Burgman, trabalhar sem carta que você não ia, tá ligado? Você não ia ser preso. E minha mãe, nem preciso falar, né? Porque minha mãe, assim, pra que ela precisa de mais quatro bancos? Ela mal usa o carro, não vai trabalhar. Ela nem usa o carro. Então eles caíram na pira de que o carro é novo, de que é um carro bom, que eu acho que isso é ótimo, mas as funcionalidades de fato não usa. Então quando eles vão viajar, eles levam minha avó. Então imagina, são três velhos num carro que tem cinco lugares grandes, tipo, não faz sentido nenhum, poderia ser um carro. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Rafa, né? Porque a Rafa é zero ligada em carro. Enfim, eu que obriguei ela a trocar o carro dela, porque o carro dela não tinha nem ABS, nem airbag, e enfim, ela já tava começando a andar um pouco mais rápido. E aí eu falei assim, cara, hoje, se eu trocar de carro, o carro dela, né? Enfim, que um dia, graças a Deus, será nosso carro, hashtag socialismo, a gente, Bom, meme do Pernalonga com a bandeira do nossa, socialismo, maravilhoso. a Nossa. gente assim, trocaria por mais uma coisa, tipo assim, puta, eu gostaria de ter um carro melhor do que eu de fato preciso. Porque eu sei que o carro dela dá conta de absolutamente tudo que eu preciso. Se não couber no porta-malas, eu vou colocar no banco de trás. E, enfim, se não vou colocar no banco de trás, eu vou colocar no banco da frente, colocar no banco de trás. Mas, assim, o carro por si só, desde 1985, qualquer carro já faz absolutamente tudo que você precisa, tá Uhum. ligado? Que é se locomover. Ele vai fazer isso bem ou mal, mas ele vai continuar fazendo. A não ser que você precisa de uma picape para levar máquina de lavar, que por mais que a picape seja mais fácil, cabe na Duster e que sai, eu acho que cabe na Renegade também, você não precisa de muito mais coisa que isso. Então eu acho que as pessoas caem muito na pira de ter um carro maior, que a gente já discutiu isso também, porque acham um status maior, enfim, não sei exatamente por quê. Mas você vê muito poucas pessoas, muito pouco é feio, né? Pouquíssimas pessoas
usando essa porra de fato. Então você vai pegar no treino de São Paulo, você vê todo mundo, que é sempre gente casual, né? Essa tiazinha que não consegue fazer uma curva de esquina normal sem abrir o bagulho. E você fala assim, ela tem um carro grande porque ela tem 2 filhos. Eu falei assim, eu entendi. Mas o que você carrega no dia a dia que você precisa de um carro, 7 lugares, na Vera Cruz, tá ligado? Eu entendi, mas o moleque tem pesa quantos quilos, caralho? Falando por experiência própria, cara, quando eu era criança, minha mãe teve um Uno. Aí meu pai, acho que depois que ele vendeu a Caravan, ou Puma, não lembro, ele pegou o Santana, e depois do Santana ele vendeu e pegou a moto. E aí a gente ficou com o Uno da minha mãe só, como único carro da família. Depois a gente trocou o Uno num Corsinha Índia, que era com as lanternas de Sim. gominho, sabe? 2 portas também, sem ar. Acho que já era janela elétrica, mas não garanto. E depois a gente pegou um Fit. Mas assim, na minha infância, e o Fit eu já era adolescente, né? Na minha infância inteira foram 2 carros, 2 portas, basicamente. E assim, viajava eu, meu pai, minha mãe, minha avó, minha outra avó, tipo, às vezes ia assim, tipo, não era a coisa mais confortável do mundo, mas ninguém morreu, ninguém ficou puto, ninguém Exato. ficava tipo, não acredito, vamos ter que viajar naquela merda. Não. Nossa, eu vou ter que viajar. Eu Então acho assim, que tipo, tudo bem, eu acho que tem carros pode que ter, né? são que tem um tamanho razoável e que não são gigantes. A Tiguan é um exemplo disso. Não é um carro gigantesco, mas que para andar 4 pessoas é confortabilíssimo. Super confortável, exato. Mas, Até Miguel, cinco. eu acho o grande ponto é assim, eu conheço, acho que no mínimo uns 20 casais que quando foram ter filho, trocaram o carro e pegaram um sedã, né, um Civic, sei lá, um Sim. Corolla. E eu falo assim, mano, o que tanto você vai carregar aí, tá ligado? Eu entendo que assim, puta, carrinho de bebê, cadeirinha, é foda, é bom ter espaço, mas não necessariamente você precisa. E outra, gente, a sociedade está em 2020 depois de Cristo, tá ligado? Os caras andavam em charrete com os bebês, caralho. Tipo, que tanto você precisa carregar nessa merda? Eu acho que assim, de novo, é bom ter Andava em espaço, Kombi mas sem você de fato airbag, né? precisa. Foda-se. Exato, exato. Eu já vi gente, né? Tem a mala do bebê que você carrega TT, sei lá que porra que carrega. TT. Mais a O cadeirinha. cara falou Você carrega um TT, monte de mano. coisa, velho. Mas assim, sei lá, velho. Mas, tipo, dá pra carregar no Uno, dá pra carregar no Escort XR3, dá pra carregar no Mini Cooper. Assim, vai ser mais confortável, menos Não, no Mini confortável? Cooper Você não vai ter que dá. fazer conta. Não, Você tem talvez não. No filho, eu Mini, não talvez tenho não. Mini Cooper, velho. Na boa. Mas se você quer testar, compra uma sniper de airsoft e aí vê se cabe, se couber, provavelmente caiba o carrinho também. Mas assim, as Não, pessoas, quando precisa, as pessoas dão um jeito. E eu acho que a galera usa esse fato, né, de ter filho pra comprar uns carros e fala assim, mano, calma, velho, vai dar tudo Não, e é certo, que mas tem velho. uns isso, carros mas que é só realmente. desculpa, Fala, Paulo, eu te cortei da última vez. porque seu tá guardado. Mas assim, tipo, eu não sei se é uma desculpa que a pessoa usa para comprar um carro maior, para ter mais status e ter esse conforto moral aí, porque agora tem um filho, ou simplesmente a pessoa acha que precisa, tipo, já tá enraizado, a sociedade colocou isso na cabeça do cara que ele virou pai, ele tem que ter um carro gigante, sendo que é uma criança só, sabe? E eu lembro que teve um amigo meu, né, que nesse caso, eu acho que foi uma das poucas vezes que eu realmente entendi a troca, que ele descobriu que ia ser pai, né, e aí ele tinha uma Estrada Sport 1.8. Mas E aí porra, ele velho. trocou com o pai dele que tinha um Fit, aquele douradinho meio areia, sabe? Aí eu achei justo. Que aliás o Fit, eu acho que pra quem é pai, é o carro perfeito, velho. Você consegue levar Eu qualquer acho que a coisa. Honda, eu acho que a Honda manda uma carta pra todo mundo que tá na maternidade, lá, as famílias, com algum tipo de desconto, velho. Porque é impressionante. Hoje eu fui comprar fruta essa semana, velho. E aí eu fui, sei lá, tava na fila e aí tinha uma tiazinha sozinha, velho. Que ela tava comprando, Paulo, quilos e quilos de coisa, tipo, de vegetais. Aí eu falei, caralho, mano, essa menina tá fazendo a compra do mês. Aí eu olhei pro carro, Honda Fit, meio ralado, assim, sabe? Aí eu olhei pra tiazinha, falei assim, meu, você deve ter uns 2 filhos, né? Porque você já sabe, tá ligado? Tipo, mano, não é só pra ela, aí você olha pro carro e fala assim, mãe de família, velho. Não é isso, tá ligado? Não, e Não, tem mas uns pra ter uma carros que. ideia, Agora eu vou falar, Paulo. Tem uns carros que mega não precisa, que é tipo assim, X5, XC90, aquela X7, Q7. Já andou do lado de uma Q7? É assustador, velho. Você acha que o cara vai te engolir. Mano, pra mim tudo é assustador. Meu carro é pequeno, é igual o Paulo. Ah, o seu Então, também, né? Enfim, a exato. gente sabe que o bagulho é um absurdo. teve uma Eu também acho vez. que não precisa, Miguel. Mas tem a demanda, né? É que é Não, status, e é né? aqueles carros que combinam Tem nos isso. Estados Unidos. Estados Unidos combina esse carro. Agora em São Paulo tem a faixa não combina. Tipo assim, você não entra em vaga mesmo, assim, não entra. Exato. É que, sabe uma coisa que eu acho engraçada? Desculpa, Paulo, só um adendo nesse assunto especificamente, que assim, eu não sei por que as pessoas não compram caminhonete e cabine dupla, velho. Porque aí você vai juntar absolutamente todos os Mas é porque mundos, tá você ligado? tem Que que pra mim meter a é. caminhonete e cabine dupla, velho. Não, Mas tudo. Não, não, caminhonete, eu diga. não sei se vocês andarem muitas caminhonetes por aí, né? Tipo, eu andei em poucas, mas
Se você reparar, pegar caminhonete com SUV, hoje em dia eu já não sei mais tá tanto assim, mas ainda tem um pouco esse aspecto. O acabamento interno, tipo, parece que é menos cuidadoso, é uma parada mais rústica mesmo. Sim, Mesmo a sim. Maroc, Hilux, entendeu? Tipo, a SW4, acho que ela tem um acabamento melhor e, por consequência, talvez a Hilux também tenha por compartilhar a plataforma. Mas você pega a Maroc, tipo, parece um jetão, mas não é um bagulho luxuoso, assim, de um carro de 150 pau, tá ligado? Tipo, é um bagulho, assim, bem feito e tal, mas não tem aquele negócio do Q3, do X3, sei lá, qualquer coisa assim, ou X1, X2, né, sei lá como é que tá Não, eu hoje em dia em faixa. concordo. Mas é que pra mim não faz sentido você comprar uma Q7 ou uma X7, sei lá, e não comprar uma caminhonete, velho. Porque, tipo, mano, porque você vai ter, por exemplo, uma Amarok V6 aí, Mas diesel, pra que você você vai vai ter um carro usar a bem potente. caçamba, velho? Mas já que você não vai usar. Mas onde você vai usar os 7 lugares, velho? Você vai ter os 5 lugares e a caçamba, pelo menos. Sabe? E é diesel. Sabe umas Eu paradas acho que você assim? tá Porque errado. quantas vezes. Quem tem Não sei, velho. caminhonete tem que morar no Talvez eu queira uma sertão. caminhonete e lá no fundo eu esteja tentando provar isso pra Eu mim. acho que é Eu peço isso, porque é desculpas a aí. única explicação. Exato. Mas enfim, se fossem para você citarem os carros mais práticos que vocês acham no mundo, tanto para vocês, quanto vocês acham que é para o brasileiro médio, quanto vocês acham que é Tá pro, bom. sei lá, para um cara nos Estados Unidos, o que vocês citariam? E aí, Paulo, por Então, favor, deixa eu pode só, falar. antes de citar, é que o que eu vou citar vai ter a ver com o que eu vou falar agora também. Mandar um abraço pro Léo do Fit Batido aí, que a gente falou bastante do Fit Batido e não É comentou dele. verdade. Isso aqui vai ficar chateado, porque a Sigam gente gosta muito @fit dele. batido. Então, Léo, exato. Então, a minha sugestão, acho que o carro mais prático, universal, digamos, para, né? Se você precisa, só pode ter um carro e a sua vida pode mudar daqui a pouco, você vai ser pai, você vai ter um cachorro maior, vai fazer mudança, é o Honda Fit, cara. Que é econômico, barato, discreto, cabe em tudo. E, enfim, né, deve ter muita peça de reposição. Todo martelinho de ouro já deve ter feito uns 50, pelo menos, então os caras têm experiência para arrumar. Então, acho que o mais prático, universal, assim, no geral, seria o Fit. Se você mora na cidade e não tem filhos, eu sugeriria. Queria sugerir o Pinhata? Smart, mas o Smart nem vende mais, né? Não, não. Uma moto, né? Então é uma moto, né, na verdade, mas é que aqui, bom, seria, sei lá, o Onix, velho, um carro pequeno, o Kwid, puta, o É, Kwid é foda, né? Sugerir o Kwid eu fico meio mal. Mas eu vou sugerir o Kwid porque eu acho que é o único 0 km mais próximo do Smart. O Up, né? O Up. Acho que o Up é um bom carrinho também. Pra boa. cidade, né? Tipo, e E no vocês? geral, mundão? Não, geral mundão é o Honda Fit, né, velho? Você tá falando geral planeta Não, Terra, né? Geral geral, Brasil. planeta Terra. Eu acho que é uma F-150 Raptor, cabine dupla, né? É isso, Que aí cabe caralho, todo velho. Tô mundo, falando, tá cabe vendo, coisa, Miguel? você pode No viajar o final, mundo. no final, Miguel, as caminhonetes são boca, mano. Deixa eu ver, Não, eu não velho. sei do que vocês estão falando. Eu acho que eu nunca teria uma caminhonete. Quer dizer, eu curto muito a L200 Savana, por alguma razão inexplicável. Aquela amarelinha. Mas, fora isso, Tá ligado, é bem louca mesmo. E tem dos modelos novos, acho. tem, Bom, mas enfim, tem que ser a velha. tem que ser a véia, a quadrada. E você, Miguel? Cara, hoje se eu fosse comprar um carro prático, assim, com o dinheiro que eu tenho, e assim, focando na praticidade, eu compraria Tiguan, porque é um carro que eu gosto muito, minha mãe tem. E, e é um carro que você vai para todo lugar e ao mesmo tempo tem um motor bacana por um preço que é acessível, né? Se você for partir já para uma Q3, você não consegue no preço de uma Tiguan, você teria que desembolsar mais uns 20, 30 pau. Se bem que na situação que eu tô, talvez eu iria de Q3, não sei, se achar um precinho bom, mas novamente o meu próximo carro provavelmente não vai ser prático, porque ainda não preciso que ele seja prático. Agora, para o brasileiro médio, cara, eu acho que a Renegade tá batendo um bolão, viu? Como dizem. E é para todo mundo, é para todos os gostos, assim. Eu acho que tem um design muito bonito, de verdade. E cabe todo mundo. A única coisa é que o banco dela é um pouquinho desconfortável. Tem muita gente que reclama, Sim, principalmente os bancos traseiros. Então, numa viagem longa, pode ser um pouco cansativo. Eu nunca tive problema no banco dianteiro, mas quem sentou no traseiro teve certos problemas na lombar. Agora, em questão de mundo, eu iria talvez numa Audi A6, porque as pessoas não têm problema nos países de primeiro mundo com o asfalto lunar que nós temos aqui em São Paulo e E manutenção, né? Manutenção. manutenção, mas enfim, desníveis e acessos e porque é isso que eu acho que pega, não é nem tanto o asfalto, mas é tipo subir uma
sabe? Uma rampinha e não sei o que. Tudo uma bosta aqui. Sei. Tá bom. E você não vai Enfim, falar pra o seu. mudar. Não, pra mudar a concepção, eu ia falar Ah. Honda Fit e F-150 também, mas eu vou mudar. Então, se você tiver um pouco menos de budget, eu iria de Tucson, das velhas mesmo, porque assim, enfim, é impressionante o número de Tucson que você vê na rua, pelo menos aqui em São Paulo, então os mecânicos devem manjar, é um carro que eu já andei, e ao mesmo tempo que ele é uma bosta, ele é bom, e enfim, já discutimos o que é o carro mais genérico do mundo, né? Então eu optaria pela Tucson. Se eu pudesse gastar mais dinheiro e se minha mulher gostasse de carro, o que não é caso nenhum das duas afirmativas, eu compraria um Lancer Evo 10, porque ele estoque é um carro bom. Eu acho que o câmbio demoraria para dar pau, caso dê ele, né, enfim, original. E, se você for pensar, é como se fosse um Corolão. Tipo, o bagulho é da hora, velho. Ele tem um espaço bom, ele tem um porta-mala bom, ele tem um motor que né, enfim, é um motor forte, mas é um motor que deve ser confiável. Tipo, ele não tem uma caloria absurda, enfim, é um carro bom, velho. Eu não sei Digo explicar. mais, 4 É portas automático. e ele 4 é portas, 4x4. Então, assim, se você precisar pegar um acesso um pouco mais complicado, com o Mini, por exemplo, ele é muito travado e como roda só a dianteira, se você perde um pouco a tração, fudeu, tá ligado? Você não sobe, mas sim. o Evo subiria em qualquer lugar. Ele só é um pouco baixo, né? Mas enfim, O se eu morar ângulo nos de Estados Unidos, ataque dele é uma foda-se. bosta, né? Porque ele é bicudo. Exato. Mas se eu morar nos Estados Unidos, teria, e foda-se, teria ele estoque e daria pra minha menina ir no supermercado, que ela ficar contente que ela ia saber o que Nossa, é. Eu já andei com o porque eu me conheço, não duraria nem 2 semanas esse estoque. Não, tem essa também. Mas assim, eu já andei com o do Sté e mesmo fuçado, um carro de 400 cavalos de roda, se você anda de Ele é boa, muito é civil, impressionante muito como o civil. carro é dócil, velho. Então, teria easy, e se eu quisesse dar uns O aceleros ali também banco, ia o responder. banco seria um problema depois dos 35 anos de idade. Né? Mas a gente dá um jeito, né? A gente fala que é mais seguro e tal, sei lá. Mas e é um carro seguro também, né? Mas esse é o subponto. Só pra fugir um pouco da F-150 É e bem Fit. seguro. Então, eu Beijo, iria de Lucas. Te amo. Lancer, é verdade. F-150, Lancer Evo 10. E se eu tivesse um pouco mais de dinheiro e fosse, sei lá, meus pais, eu compraria um desses SUVzinhos da Volkswagen, entre T-Cross e O Nivus, T-Cross que eu por acho mais um que eu acho que pouquinho esquisito, mas acho bonito. eles são bastante overpriced, Mas mas o assim, Nimbus eu puta, achei pra eles. maravilhoso, velho. A frente, principalmente. Maravilhoso é A uma frente é palavra, linda. A acho que frente é linda. mas é um carro que é baseado na plataforma MQB, né? Enfim, é um carro que já tem uma plataforma conhecida, tem um motor, entre aspas, conhecido, e, pra quem não gosta, o bagulho tá de bom tamanho, faz um puta consumo na estrada, é um câmbio 6 marchas, né? Enfim, é um carro super genericão, mas que já tem algumas tecnologias legais, tipo assistente enfim, cruise control, tem 6 airbags, sei lá. Então acho que é um carro que é bastante completo e teria. Mas isso pra mim, por que eu tô optando por esses carros? Porque são carros que não me dariam dor de cabeça, tem um bom espaço interno e a Tucson, por exemplo, não custa tanto dinheiro. Então acho que são essas minhas escolhas e por isso que as estou escolhendo. Justíssimo. Muito bom. Muito bom. E aí, só um bagulho que eu esqueci de falar no meio do episódio. Em comparação ao Sandero RS e o Escort R3, o Escort ele tem um espaço interno milhões de vezes maior que o Sandero RS e de porta-mala também. E é um carro que, sei lá, tem as mesmas. Acho que ele é menor até. Então é impressionante como a segurança faz com que. Segurança e acabamento faz com que a gente perca algumas coisas encaçadas, né? Vocês já andaram atrás do Sandero RS, né? Vocês sabem como é que é. Então, enfim, achei engraçada a comparação que eu tava pensando aqui, que o Escort ele é muito mais espaçoso por dentro. Não sei porque eu falei Mas isso agora. você vai ter muito carro também que ficou grande, né? Maior do que era os modelos originais por causa de segurança, né? Espaço para airbag, os caralho. Então é normal, né? Tipo, o carro vai crescendo e se ele não consegue crescer tanto, então ele cresce para dentro, né? Ou seja, ele fica menor. Exato, exato. E eu também optaria pelo Etios, caso alguém queira saber também. Se fosse um carro menor, eu optaria pelo Não, o Etios. Etios eu acho que eu ia Porque, chegar na garagem e olhar pra ele tá em depressão mas profunda. Miguel, quem melhor pra falar que carro é bom que se não os Uber, caralho? Não, Então, tudo bem, velho, beleza. Aí eu iria de tipo, o Sandero, se Etios fosse nesse caso, Sandero, pô. mas enfim. Então, isso. Acho É que isso? fechou, né? Acho que é isso. E só para fazer uma menção honrosa para o Smart, teve um dia que eu precisei instalar uns programas no meu computador e eu sou meio imbecil Eu com essas coisas prometi, eu eletrônicas, prometi então eu que a pedi gente ia para postar essa foto, Paulo, e essa foto ainda não foi então, postada. exato. Eu acho que Sim, a gente posta essa durante a semana semana, vai aí eu vou na ser... capa do episódio. Faz a capa do episódio nessa foto. Não, acho que a gente pode postar na quinta, Enfim, mas enfim.
Tanto faz. Quem vai fazer a capa sou eu, quem decido sou eu. Brincadeira. Eu vou. Se eu não tiver ideia, eu vou colocar ela, enfim. Mas aí eu fui no posto, pedi para um amigo meu colocar, e eu sempre levava a cadeirinha do posto também, né? Aí quando ele terminou de instalar o programa no computador, eu abri o porta-malas do Smart, que ele abre para cima e para baixo, né? Ele é bipartido a tampa. E aí eu peguei minha cadeira, abri, ela fica exatamente na altura de uma mesa, eu consegui usar o computador lá também. A gente também já comeu muita pizza que a gente pediu no posto e apoiou lá no meu Smart, no Smart do Akira, por exemplo. Então é um carrinho que ele também tinha esse charme do porta-malas bipartido que também ajudava em algumas coisas na hora de carregar. Acho que a Akira levou os pneus, 4 pneus do Subaru e conseguiu levar dentro do Smart uma vez. Meu Deus. É É, muito louco, velho. Então tá foi bom. só fazer essa menção honrosa aí, que foi mega prático também. Eu acho que a gente ficou bastante pé no chão, né? Eu achei que a gente ia falar sobre abridor de garrafa que saiu na Ford Bronco, né? A capacidade de você poder Nossa, arrancar as portas. imagina Tipo, isso no uns bagulhos que você Brasil, não o vai carro usar pra nunca, tá carregar. ligado? Tem o cinto, né, de segurança. Ah, sim, né? Mas aqui, tipo, um bagulho É feito dedicado pra pra isso. isso. O que que não ia ter nego É feito pra fazendo isso. stories com garrafinha de Stella, tipo, abrindo, Nossa, é verdade. No distribuindo. posto, andando sem porta. Pronto. Mas, por mais que eu ache features legais, eu acho que eu nunca usaria e não seria funcional. Não, Não, mas mas o justamente porque não Mustang é da novo sua lá, o Mach-E, necessidade. Você tem não o... faz, não faz É, trilha, enfim. tem Ah, essa. achei a foto do Akira com os pneus do Subaru e, pasmem, é tudo no porta-malas, não é no banco da frente não, velho. Nossa. Vou Depois mandar pra manda pra você. nós aí que a gente possa também. Quer mudar? Ainda dá tempo, hein, ô Paulo, de selecionar o carro mais prático e smart. Não, mas eu falei pra Não, a cidade o Smart, suspensão mas como não no tem Brasil como. É. não. Mas assim, no Brasil não tem como pelo fato da suspensão também, porque não vende mais, né? Então, eu queria Ah, é tentar verdade. fazer um negócio pro carro zero mesmo. Tá bom, muito bom. Então Eu é acho que é isso, isso, né? né, turma? É isso Sim, aí. senhor. É isso? Então tá bom. Gente, muito obrigado. Caso vocês não tenham pego a senha do. Qual que é a senha do Facebook, Paulo? Paulo foi embora já. Então é Nossa, isso. Ah, Bom, não, caso tô vocês queiram. tô aqui. Alô, aqui. Alô, socorro. A senha, então, as rodas que ficavam perfeitas no Celta não eram as rodas que eu queria ou as rodas que você, querido ouvinte, acha, porque tem gente que responde errado. Eram as rodas que já estavam nele, que ele foi vendido a como, que eram as Escorro 171 ou S171, ou qualquer variação da mesma. Muito bom. Então tá bom, turma. Foi um prazer tê-los aqui mais uma vez. Mandamos todos os salves. Falem com a gente no Instagram. Mandem direct, entrem no grupo do Facebook, zoem o Paulo, enfim. Vamos mais uma vida normal aqui durante a Covid. Qualquer coisa, gritem a gente lá no podcast. E foi um prazer tê-los aqui mais uma semana. É isso então? Exato. é isso então. Igualmente. É isso. Então um grande abraço e até a próxima. Falou! Até. Adeus. Falou!